Muito bem, vamos retomar um pouquinho. Há cerca de um mês atrás, quando estávamos vendo o capítulo 7, nós observamos lá nos versos 5 e 6, que Paulo adianta não só o assunto do restante do capítulo 7, como ele adianta o capítulo 8. E basicamente, Paulo está no capítulo 7 desenvolvendo o assunto que mostra como é a vida de uma pessoa sem Deus, sem o Espírito de Deus, portanto a vida de um pagão, e por que ele está condenado pela lei, e portanto, lembrando daí do capítulo 6, quando Paulo mostra o resultado da obra de Cristo em nosso favor, que nos libertou do domínio do pecado, capítulo 6, e depois capítulo 7, nos libertou também da condenação da lei. Aqui no capítulo 7 ele mostra por que condenação da lei, aplicando para nós essa mensagem que é nada mais do que um retrato, uma biografia da vida do povo de Deus, quando ainda estava sem Deus no mundo, sem a presença do Espírito Santo de Deus, e recebeu este alto, elevadíssimo padrão de Deus, que foi a própria lei de Deus. E nós podemos lembrar do momento da história em que isso se deu, que é o momento em que o povo peregrinava do Egito para a terra prometida. Este povo, que era nominalmente chamado de o povo de Deus, o povo hebreu, este povo achava que por sua conduta, por aquilo que eles tinham de tradição, pelo sangue, pelas promessas, por aquilo, pela descendência deles, eles sabiam, através inclusive dos livramentos que Deus realizou ao tirá-los do Egito, que eles eram o povo de Deus, eles tinham uma relação com Deus, eles eram os receptores das alianças que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaac, com Jacó. Mas quando, através de Moisés, Deus entrega a lei para o povo, o que essa lei fez? Qual foi o resultado dessa lei, quando essa lei foi implantada, esta lei que deveria regulamentar a nossa relação com Deus e com o próximo, essa lei santa, justa, perfeita de Deus? Qual foi o resultado dessa lei, quando essa lei se encontra com um homem imperfeito, pecador, fraco, inclinado a todo tipo de coisa ruim? O resultado foi que a lei que nos deveria ser para o bem, ela se tornou para o mal, porque ela avultou o pecado que já estava dentro de nós, porque ela escancarou a nossa rebelião contra Deus, porque ela confirmou a nossa incapacidade de obedecer. E portanto, Paulo vai mostrar no capítulo 7, que ainda que você tenha um homem convencido de que ele precisa obedecer à lei, convencido de que a lei é para ele, sem o Espírito Santo em nós, essa lei apenas me conduzirá à morte. Por quê? Porque eu não consigo obedecê-la, porque a consequência de não obedecê-la é a condenação e é a morte. Não apenas a morte física, temporal, mas a morte eterna. Tanto que chega num determinado momento, aqui no capítulo 7, que esse homem vai gritar: desventurado homem que sou, né? Que amaldiçoado homem que eu sou, né? Desventurado, amaldiçoado homem que eu sou. Por quê? Quem pode me livrar dessa condenação certa, do corpo dessa morte? Ou seja, quem pode me livrar dos resultados das minhas próprias ações? E aí o próprio apóstolo Paulo já adianta a resposta lá no final do capítulo 7, graças ao Senhor Jesus, porque é Ele que nos liberta disso, né? Então, quando nós entramos no capítulo 8, nós temos aqui então o desenvolvimento daquilo que Paulo tinha dito lá no verso 6 do capítulo 7, que é a vida no Espírito. Quando nós estamos no Espírito de Deus, aí sim nós experimentamos a gloriosa salvação do Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo que aplica esta obra de Cristo ao meu coração. Lembra que no capítulo 4 e 5 nós estudamos sobre a salvação mediante a justificação pela fé, que foi citada desde o capítulo 3 como a maneira como um Deus justo salva homens injustos, através da obra do seu Filho, sobre quem Deus imputou os nossos pecados, e sobre nós Ele imputa a justiça de Cristo.
Paulo disse que isso não é alcançado por méritos. No capítulo 4 ele diz que é mediante a fé. No capítulo 5 ele nos mostra como é que Deus faz esta obra na nossa vida, nos libertando através da obra do seu Filho, que mesmo na nossa inimizade, o seu Filho se entregou pela nossa redenção, ele pagou o preço por isso. No capítulo 6 ele fala, e agora nós podemos viver uma vida santificada, estamos livres do domínio do pecado, estamos livres também, no capítulo 7, da condenação da lei. E agora então, vamos lá, como é essa vida de salvo? E aí Paulo vai mostrar que o Espírito Santo aplica essa justiça que eu tenho da parte de Deus. Lembra? Deus colocou sobre Cristo os meus pecados, imputou sobre ele, não o meu dolo, a minha maldade, mas colocou sobre ele as consequências, o salário da minha maldade. O Senhor colocou essas minhas injustiças, o salário delas sobre Cristo. E agora, como é que Deus coloca em mim a justiça de Cristo, que me dá vida, que me dá paz com Deus? Ele faz isso mediante a obra do Espírito Santo. Assunto lá da classe de novos membros, né? Para aqueles que são da classe de catecúmenos, estão aí assistindo o estudo, assunto lá da nossa classe. Lembra? Quando nós estudamos a Trindade, nós estudamos que dentro da Trindade existe uma separação de funções, de economia. Nós chamamos de economia da Trindade. Então nós temos lá que o Pai é aquele que decretou todas as coisas lá na eternidade, antes que tudo fosse criado. O Filho é aquele que executa aquilo que foi decretado pelo Pai. O Pai decretou criar todas as coisas. Quem criou? O Verbo vivo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Pai decretou salvar-nos mediante a obra do seu Filho. Quem é que realizou essa obra? O seu Filho. Quem foi ao madeiro? O seu Filho. Quem pagou a nossa dívida? O Filho de Deus. O Pai decretou revelar este Evangelho a nós. Quem revela a Deus o seu amor, sua bondade para nós? Jesus. Ele é a pessoa que executa os planos de Deus. E quem é que aplica, quem é que infunde dentro do nosso coração estas obras decretadas por Deus e realizadas por Cristo, nos fazendo crer e viver por elas? Isso é a obra do Espírito Santo. E aqui no capítulo 8 é exatamente isso que Paulo vai mostrar. Paulo vai mostrar como que o Espírito Santo, infundindo em nós fé e nos fazendo crer em Cristo, colocando dentro de nós essa justiça que é pela fé no Filho de Deus, fazendo-nos então receptores dessa nota de justificação, dessa carta de alforria, colocando isso dentro de nós, nos notificando que somos filhos de Deus. Essa obra realizada pelo Espírito é apresentada aqui no capítulo 8. Nós vimos introdutoriamente na semana passada, aqui no início, nos primeiros 4 versículos, que agora, mediante aquilo que Cristo fez, não há mais condenação. Não há condenação por quê? Porque o nosso fiador, que é Jesus Cristo, já pagou a dívida. Uma vez que ele já pagou a dívida, nem ele pagará novamente, nem nós, porque ele já pagou completamente a nossa dívida. Não há mais condenação. Bom, se não há mais condenação, vejam que a lei de Deus, ela está cumprida em nós. Através de quem? Através de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo infundiu em mim aquilo que foi resultado da obediência de Cristo. Então a lei não me condena mais. Por que ela não me condena mais? Porque eu faço tudo certo agora, porque eu não cometo nenhum erro, porque eu fui mudado essencialmente. Não, não é isso. Eu vou ser transformado dia a dia, e nós estamos falando desta obra de santificação, desde lá do capítulo 6 já. Mas o ponto aqui que Paulo está colocando para nós, no início desse capítulo 8, é que no que diz respeito à lei, eu estou quites. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele obedeceu e ele cumpriu perfeitamente a lei, e os méritos dessa obediência dele foram colocados na minha conta, a justiça dele. Lembra, se de um lado os meus pecados, as minhas culpas, a consequência do meu pecado foi lançado sobre Cristo, por outro lado, nesta via de mão dupla, sobre mim foi lançada a obediência de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o início aí
do capítulo 8, a lei de Deus está perfeitamente cumprida por aquilo que Cristo fez, e o Espírito Santo implantou isso dentro de nós. E então essa doutrina da imputação, ela realiza um ciclo completo. As minhas culpas foram sobre Cristo, a justiça de Cristo veio sobre mim, e agora não há mais condenação. Eu estou livre desse peso da culpa, eu estou livre desse fardo, e estou agora habilitado pela presença de Cristo Jesus para uma nova vida. Muito bem, então esse é o enredo de Paulo, desde o capítulo 6, passando pelo 7 até aqui no capítulo 8. E no capítulo 8, que é um capítulo longo, nós vamos ver em várias partes estas obras do Espírito Santo na vida daquele que está cheio dele, esta vida no Espírito, que é a nova vida daqueles que foram salvos. Hoje nós vamos ver do versículo 5 até o versículo 11, uma resposta argumentativa de Paulo para uma pergunta que existe no coração de muitos crentes, né? Ou de algumas pessoas que ainda não são crentes, mas estão sendo aproximadas, estão sendo evangelizadas, discipuladas, e essa pergunta, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, ela surge. E a pergunta é: como eu sei que eu sou um salvo? Como eu posso saber que eu sou uma dessas pessoas que teve os pecados lançados sobre Cristo lá na crucificação, e que tem agora a justiça de Cristo lançada dentro de mim? Bom, como eu posso saber isso? Paulo vai dar duas respostas aqui, e depois nós vamos ver nas próximas semanas outras respostas que Paulo vai dar a partir do verso 12. Mas aqui, entre o versículo 5 e o versículo 11, nós temos duas grandes e fortes respostas que vão nos ajudar a entender como é que eu posso ter certeza da minha salvação e por que eu posso me considerar um salvo, ou o contrário, né? Se eu não passar nesse teste que Paulo vai propor aqui, então eu não posso me considerar um salvo. E portanto esse texto é um texto que traz um grau de confrontação e de grande importância para cada um de nós, porque ele nos chama a uma autoconfrontação, uma autoavaliação de quem nós somos, de como nos comportamos, de como vivemos, porque é através dessa avaliação que nós vamos saber se somos salvos. Não é uma avaliação sobre méritos. Lembra, eu nunca posso entrar, pelo menos biblicamente falando, pelo caminho dos méritos, porque se eu fosse propor para vocês aqui nesse texto uma avaliação de méritos, se eu fosse fazer isso, eu estaria indo frontalmente contra aquilo que Paulo tem nos ensinado. Então Paulo não vai propor aqui uma prova com perguntas e respostas sobre questões morais da minha vida, para ver se eu passo. Se eu passar eu sou salvo, se eu não passar eu não sou salvo. Não é esse o ponto. Paulo vai falar a respeito de uma outra questão que é essencial e de suprema importância para a vida de um cristão, para a vida de um crente. E qual é essa questão? Nós vamos ver em várias partes, mas eu vou adiantar para vocês, são exatamente as manifestações do Espírito Santo dentro de mim, porque em última análise, nós vamos ver em todo este capítulo 8, o que me dá um diagnóstico seguro, perfeito, de que eu sou um salvo, é a presença de Cristo em mim. Bom, vamos então ver isso por partes. A partir do verso 5, Paulo vai nos mostrar aqui a primeira resposta dele. Como é que eu posso saber que eu sou um salvo? E a primeira resposta que ele vai nos dar, você que está anotando, anote aí: eu posso saber que eu sou um salvo pelas coisas que ocupam a minha mente e o meu coração, ou seja, por aquilo que ocupa a minha vida. Como é que eu sei que eu sou um salvo? Eu sei que eu sou um salvo fazendo uma avaliação crítica a respeito daquilo que está ocupando minha mente, meu coração e o meu viver. E isso, obviamente, traz implicações em todas as áreas da minha vida. Aquilo que ocupa, imagine que eu sou como um copo, aquilo que enche esse copo, aquilo que está dentro desse copo, é definitivamente aquilo que me classifica como um salvo ou como um pagão, como um descrente. Veja como Paulo nos ensina isso a partir do verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Bom, Paulo está dizendo o seguinte: esse termo cogitar aí, ele pode ser traduzido como pensar,
como refletir, como aquilo que ocupa a minha mente, o meu coração, aquilo que ocupa o meu interior, aquilo que me faz pensar, aquilo que me faz desejar, aquilo que me faz trabalhar, aquilo que me faz, ou seja, aquilo que é a motivação da minha vida, ou aquilo que está gerando as motivações que eu tenho na minha vida. Portanto, o que Paulo está dizendo é: como é que eu sei que eu sou um salvo? Eu sei que eu sou um salvo pelas coisas que eu penso, pelo resultado que essas coisas produzem, pelos relacionamentos que essas coisas produzem. Vamos ver. Quando eu penso na vida de um pagão, Paulo está dizendo, aqueles que estão na carne, ou seja, os não crentes, no que eles cogitam, no que eles pensam? Paulo diz, a inclinação da carne é para as coisas que são próprias da carne, ou seja, alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, ocupa a sua mente, o seu coração, pensa, cogita em quais coisas? Eu vou começar a fazer pergunta para as pessoas que estão aqui presentes, né, que é o Caleb e o Rafa, vou perguntar para eles, né? Se você quer saber se você é um salvo, a pergunta é, o que ocupa a sua mente e o seu coração? Estou fazendo essa pergunta para eles aqui, estou fazendo a pergunta para você que está em casa. O que ocupa o seu coração? O que ocupa a sua mente? No que você passa a maior parte do dia pensando? Aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm a presença do Espírito Santo dentro deles, passam a maior parte do tempo ocupados com o quê? Vamos pensar lá? Com as coisas desse mundo, com as notícias desse mundo, né? Netflix, rede social, as coisas desse mundo, né? As futilidades da vida, comida, bebida, que são coisas essenciais, mas que se ocuparem todo o nosso tempo, toda a nossa mente, além das consequências físicas que são óbvias, você ainda tem um diagnóstico a respeito daquilo que está ocupando você. Se as coisas que ocupam a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, são coisas que somente me inclinam para as coisas que são da carne, que são deste mundo, que são relacionadas com a minha natureza terrena, ou com a natureza terrena desta humanidade inserida na qual todos nós estamos, se o que ocupa a minha mente são coisas relacionadas meramente com isso, então o que Paulo está dizendo é que eu estou cheio da minha carne, da natureza pecaminosa, e não tenho espírito. Por quê? E aí veja, porque o crente, de forma antagônica, por causa da presença do Espírito Santo dele, cogita de outras coisas. Paulo diz, aqueles, vejam verso 5, mas os do Espírito para vida e paz, ou seja, o pendor do Espírito, ele inclina a nossa alma, o nosso coração, o nosso pensar, para aquilo que está relacionado à vida, à paz, às coisas de Deus. Então veja, é um teste para todos nós fazermos. Pega as 24 horas do seu dia, ou precisamente as 12 horas que você está lá acordado, 12, 14 horas, eu pergunto, o que ocupa a sua mente? O que está ocupando o nosso coração e nossa alma? Se eu acordo, a primeira coisa que eu penso quando eu acordo é, olha, hoje é dia, sei lá, hoje é dia do futebol, hoje é o dia da final, entre lá, vamos lá, eu vou fugir dos times mais comuns, é o dia da final entre a Chapecoense e o Fluminense, né? A primeira coisa que ocupa a minha mente é isso. Se isso é a primeira coisa que ocupa o meu coração, dá para dizer que eu estou cheio do Espírito de Deus? Ou a primeira coisa que eu penso na hora que eu acordo é em comida? Ou para aqueles que gostam, eu gosto também, a primeira coisa que eu penso quando eu acordo é em pedal, é pedalar, é fazer um passeio de bike. A última coisa que eu penso quando eu vou dormir é pedal que eu vou fazer amanhã, e na hora do almoço eu penso no pedal, ou seja, o que está ocupando meu coração? Não é uma coisa ruim em si mesmo, mas são coisas relacionadas à minha carne, são coisas relacionadas a esta vida, são coisas relacionadas a esse mundo, não tem a ver com vida, não tem a ver com paz, e não tem a ver com o Espírito. Paulo está dizendo, se o que ocupa a minha mente constantemente é aquilo que está relacionado com a carne, com o meu corpo, com essa vida terrena, então eu não tenho esse pendor do Espírito, porque o pendor do Espírito me inclina para as coisas de Deus. Veja que nenhuma dessas coisas que eu citei, elas podem ser más em si mesmo, mas quando elas ocupam a nossa mente, quando elas ocupam a nossa alma integralmente, elas servem de diagnóstico para mostrar aonde é que o nosso coração está ancorado.
para mostrar do que o meu coração e a minha mente está cheio. E aí nós podemos caminhar para outras coisas, coisas ruins. Imagine que você acorda e a primeira coisa que te vem à mente é um pensamento imoral. E você passa o dia inteiro com aqueles pensamentos imorais. Quando você acorda, a primeira coisa que bate na sua mente é a inveja, é a ganância. É um sentimento violento contra outras pessoas. É a lascívia. Ou você acorda, logo no início do dia, a primeira coisa que você pensa é na série que você tem que maratonar. É no Big Brother que você tem que assistir. Ou seja, se aquilo que está monopolizando a minha atenção e a minha mente não está relacionado com Deus, não está relacionado com a sua palavra, não está relacionado com a paz que eu tenho em Cristo, não está relacionado com aquilo que eu tenho nas promessas de Deus, não está relacionado com a eternidade, não está relacionado com o céu, não está relacionado com a vida, então eu sou um grandioso candidato a ser um pagão, a não ter ainda a minha vida convertida a Cristo Jesus. Paulo está dizendo, como é que eu sei que eu sou um salvo? Basta que eu faça uma avaliação a respeito daquilo que ocupa e monopoliza a minha mente, o meu coração, o meu pensar, o meu sentir, os resultados que eu colho disso. O crente tem o seu prazer, lembra lá do Salmo 1? Tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem tem o Espírito de Deus dentro do coração, não é que é mais bonzinho do que o outro, é que o Espírito de Deus, ele vai inclinar a minha carne, ele vai inclinar o meu espírito, ele vai inclinar a minha mente, ele vai inclinar o meu coração, ele vai inclinar as minhas emoções para Deus. Ele vai me levar a uma vida de paz com Deus, ele vai me levar a uma situação de comunhão com Deus, ele me conduz à vida, por quê? Porque ele infunde dentro do meu coração a paz de Cristo, a justiça de Cristo, o amor de Cristo. Ele coloca essas coisas dentro de mim, porque ele aplica a obra de Cristo no meu coração. Os crentes, eles cogitam as coisas de Deus, eles pensam nas coisas de Deus, eles cogitam nas coisas lá do alto, eles buscam as coisas lá do alto, eles têm prazer na lei de Deus, eles estão constantemente lembrando das promessas de Deus, eles estão preocupados em orar, dispostos em orar, eles estão constantemente confiando em Deus, confiando que Deus vai cuidar de suas vidas ao longo do dia. Por que que eles estão nessa confiança? Por que que eles volta e meia estão falando de Deus? Porque o Espírito inclina os seus corações, inclina seus pensamentos a isso, eles pensam em Deus. E daí nós podemos fazer uma avaliação. Como que eu sei que eu sou um salvo? Basta que eu faça um relatório daquilo que monopoliza meus pensamentos. Mas dentro ainda dessa resposta que Paulo dá, para que eu saiba se eu sou um salvo ou não, e a ênfase que ele coloca é na presença do Espírito em mim, porque a presença do Espírito em mim inclina todo a minha existência para a vida e a paz que eu posso ter em Deus, diferente do descrente. Paulo vai mostrar também que você pode saber se você é um salvo, ainda dentro desse aspecto, analisando os resultados que você colhe daquilo que monopoliza a sua mente, as suas emoções, o seu coração, a sua alma. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus em seus corações, porque aquele que tem apenas a sua carne, inclinando sua vida para a carne, alienada de Deus, o que ele colhe da vida? Bom, se o pendor da carne é para a carne, a nossa carne é pecaminosa, é uma natureza ruim, o que eu vou colher? Eu vou colher o vazio de um coração sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, que jamais consegue se sentir pleno, que vive sempre insatisfeito, sempre angustiado, porque sente falta de algo que nem sabe o que é, porque não sente segurança em nada dessa vida, porque está tentando o tempo inteiro se dessedentar, e tenta com a comida, tenta com o dinheiro, tenta com o poder, tenta com o sexo, tenta com a adrenalina, e nunca consegue tirar o vazio, e a ânsia de alguma coisa, a insatisfação, e no final, tem sua vida levada ao desespero, e o desespero fatal
é o desespero da morte, que muita gente está sentindo hoje, exatamente por não ter o Espírito Santo de Deus. E o resultado final desta vida na carne é a morte eterna. Já o resultado daquele que é salvo e tem o Espírito Santo dentro dele, e uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos inclina para as coisas de Deus, ele nos inclina para as coisas do Espírito. Qual é o resultado? Bom, Paulo vai dizer aí, olha, no verso 6, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Voltando lá, eu pulei aqui, verso 5 ainda, verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas aí está implícito, né, o pendor do Espírito para a vida e paz. O que acontece quando o meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus? Ele me conduz à vida, ele me conduz às fontes da vida, que é o próprio Deus. Ele alimenta o meu coração com a verdade, ele alimenta o meu coração com a presença santa de Deus dentro de mim, que o Espírito Santo habita em mim. Ele me alimenta de santa comunhão com Deus. Eu sinto a presença de Cristo, a sua intercessão diante de Deus pela minha vida. Eu tenho paz, eu não estou separado de Deus. E a proximidade com Deus, a intimidade com Deus, que o Salmo diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que guardam a sua aliança. Uma vez que o Espírito Santo está dentro do meu coração, coloca temor no meu coração, me ajuda a obedecer à lei, o que me aproxima ainda mais de Deus, o que me dá comunhão com Deus, porque é fazer aquilo que Deus se agrada, não para ganhar a salvação, porque agora eu já tenho por meio de Cristo, mas para que eu tenha proximidade, santidade de vida. Quando isso acontece no nosso coração, o resultado disso é mais vida. Quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, mais eu desfruto de paz com Deus, mais eu tenho intimidade com Deus, mais a vida faz sentido, mais satisfação na vida, mais alegria, mais esperança. Veja como é absolutamente oposto a vida de um descrente para a vida de um crente. É o oposto. Como que eu sei que eu sou um salvo? Veja os resultados que você está colhendo daquilo que está ocupando o seu coração. O descrente, com um coração materialista, inclinado para as coisas da carne, vive tão somente por aquilo que ele pode ver e tocar. Vive egoisticamente para si mesmo. E o que ele colhe dessa vida egoísta, dessa vida distante de Deus? Ele colhe angústia, insatisfação e desespero, vazio no coração. E o cristão cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus o move a cogitar as coisas de Deus, e ele está cada vez mais em paz com Deus. O Espírito Santo infunde nele esta paz, e ele sente satisfação em Deus. Ele cogita das coisas de Deus, e quanto mais ele conhece as coisas de Deus, mais alegre e confiante ele fica. E uma vez que ele tem essa confiança em Deus, o seu coração fica cheio de esperança, e ele se renova dia a dia, e ele está cheio de vida e cheio de vigor, apesar das limitações. Veja os resultados. Você é salvo? O salvo é essa pessoa cheia do Espírito, que não vive em desespero, nem em angústia, nem em insatisfação, porque dentro dele o Espírito Santo o inclina para a vida e paz. Mas veja ainda, pensando a respeito daquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa o nosso coração e a nossa mente, segundo o que Paulo está mostrando aqui, vai determinar se a minha vida estará inclinada para a carne ou inclinada para o Espírito, inclinada para as coisas desse mundo ou para as coisas de Deus. O resultado disso é inclinação para a carne, eu vou colher angústia, desespero, insatisfação e morte. Inclinados à vida por causa do Espírito Santo, eu vou colher satisfação, alegria, paz, esperança e vida eterna. Em termos de relacionamento, será que aquilo que está dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, vai interferir nos meus relacionamentos, especialmente o meu relacionamento com Deus? É claro que vai.
E aí então, nós vamos ver os versos que eu citei e li antecipadamente. O versículo 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Veja o que Paulo está dizendo. Qual o resultado de ter um coração carnal? O coração carnal, ele se constitui inimigo de Deus. E uma vez que ele é inimigo de Deus, ele vive em rebelião contra Deus. Ele nega que Deus existe, ele se nega a considerar a lei de Deus, ele se nega a considerar os preceitos de Deus, ele se nega a considerar as promessas de Deus, ele não reconhece a divindade de Cristo e ele anda por seus próprios caminhos. E por causa disso é impossível para esse coração sem o Espírito Santo agradar a Deus. Já aquele que tem o Espírito de Deus, esse que tem o Espírito de Deus, ele vive em amizade com Deus, ele está aproximado de Deus. O verso 9 diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem a presença do Espírito de Deus, esse pode agradar a Deus? É claro que ele pode, não por si mesmo, mas ele agrada a Deus por causa da presença do Espírito em nós, que nos inclina para as coisas que agradam a Deus. Então a questão e a pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de inimizade, de rebelião, de desobediência, você não pode agradar a Deus. E obviamente as consequências dessa vida de inimizade com Deus é a morte. E veja que todo homem sem o Espírito Santo de Deus, tem uma palavra de Paulo aqui que é muito importante, que nesses detalhes a gente consolida a teologia. Veja só, final do verso 7, ele diz, vamos ler o verso 7 todo, né? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, ou seja, a carne me inclina para uma vida de inimizade, desobediência, rebelião contra Deus. Por quê? Veja, porque a carne não está sujeita à lei de Deus, ou seja, quem vive na carne não se submete à lei de Deus, e não é uma questão de não se submeter simplesmente ou voluntariamente à lei de Deus, é uma questão de não poder, porque Paulo vai lá e diz, e essa expressão é muito importante, nem mesmo pode estar, ou seja, mesmo que na carne alguém dissesse assim, olha, realmente essa lei é boa, eu vou me submeter a essa lei, eu vou cumprir essa lei, independente de religião, não quero saber de religião, mas eu quero obedecer essa lei, porque eu acho que essa lei é boa. Paulo está dizendo, nem pode estar. O que está na carne, está inclinado pela carne, ele tem inimizade com Deus, ele vive rebelado de Deus, ele não pode se sujeitar à lei de Deus, ele não consegue. E aqui nós temos que pôr um ponto muito especial. Por quê? Porque existe no contexto evangélico, especialmente aqui no nosso país, existe no contexto evangélico uma ideia de crente espiritual e uma ideia de crente carnal. Quem que é o crente espiritual? Quem que é o crente carnal? O crente espiritual é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus e obedece. E o crente carnal? É aquele que é salvo, mas ele não se dedica, né? Então ele aproveita os dois mundos, né? Ele curte o mundo da carne, as coisas que são contrárias a Deus, ele faz lá, comete lá uma porção de pecados, mas ele se vale da boa teologia, quando o assunto é salvação, para dizer, mas eu estou salvo pela graça, então estou aqui, né? Eu não sou espiritual. E aí você tem um outro problema, que é o problema com o crente que se acha espiritual, porque ele considera que existe uma outra classe de crente carnal, e ele comete o pecado do orgulho, da soberba, de achar que ele faz parte de uma casta superior. E os dois grupos estão equivocados. Por quê? Porque, primeiro, Paulo diz, não existe crente carnal. Se você está na carne, você não é crente, esse é o ponto. Porque ou nós somos habitados pelo Espírito Santo ou não somos. Aí alguém pode perguntar, não pastor, mas não ouvi por aí o seguinte, que primeiro eu me converto, e depois que eu tenho uma, entre aspas, experiência com Cristo, sou convertido,
Vai chegar um momento lá na minha vida, que se eu buscar intensamente, o Espírito Santo vai entrar no meu coração, aí eu tenho uma segunda bênção, vou falar em outra língua, vou falar isso. Bom, me mostra biblicamente onde está esse negócio, porque isso não está na Bíblia. Isso faz parte de folclore, misticismo, evangeliquez, porque a Bíblia não mostra isso. Muito pelo contrário, como nós estamos estudando aqui verso a verso desse texto, o que nós aprendemos aqui em outros textos, como já fizemos quando estudamos o Evangelho, aliás, quando estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o Evangelho de Marcos, o que nós aprendemos é o quê? E Atos dos Apóstolos, o que nós aprendemos é que quem convence o homem, e Evangelho de João, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem que é? É o Espírito Santo, enviado do Pai e do Filho, o Consolador. É Ele que convence o homem que é pecador. Ou seja, uma pessoa só pode ser convertida a Cristo Jesus se o Espírito Santo penetrar em seu coração e infundir no coração a obra de Cristo Jesus, a sua justiça dentro de nós, para nos fazer crer em Deus, para nos fazer sentir paz em Deus, para nos fazer ter vida por meio de Cristo Jesus em Deus. Então vejam, o Espírito Santo, ele penetra o nosso coração antes da nossa pública profissão de fé. Quando eu venho à frente declarar, ou quando eu me ajoelho diante de um apelo, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, e o que nós chamamos de conversão, o dia da conversão, quando esse dia acontece, o Espírito Santo já está dentro de nós, operando há um tempão, para produzir esse quebrantamento, para produzir o reconhecimento de pecado e para produzir essa conversão. É o Espírito Santo que realiza essa obra de regeneração em nós. Ele é aquele que aplica os decretos de Deus, realizados pelo Filho de Deus no tempo, e o Espírito Santo aplica isso em nós. Portanto, quando Paulo está falando sobre esta vida na carne e esta vida no Espírito, ele não está falando de crente carnal e crente espiritual, ele está falando de pagão, de descrente, e ele está falando de crente. Que entenda-se, todo crente necessariamente tem que ser espiritual. Por quê? Porque espiritual, no contexto, no sentido bíblico, significa estar no Espírito, ou ter o Espírito dentro de você. Então, ou você é um crente espiritual, ou você não é crente. E para quem se acha mais espiritual do que os outros, também encerra esse negócio. Porque o Novo Testamento é um tratado contra o orgulho espiritual. O Novo Testamento é um tratado contra esse tipo de gente pedante que acha que é mais crente do que os outros. O Novo Testamento fala a respeito de uma vida que eu tenho em Deus, pelo sacrifício de Cristo e pela presença do Espírito Santo no meu coração. O que me humilha absolutamente, porque me faz saber que esta obra da redenção, em nada ela tem a ver comigo. Porque não foi eu que me dobrei e me entreguei a Cristo e recebi Jesus no meu coração. De jeito nenhum. Foi o Espírito Santo que invadiu o meu coração sem pedir licença. Porque o Espírito Santo não precisa pedir para você para te salvar. Foi o Espírito Santo não precisa que você abra a porta do seu coração para ele entrar. Foi o Espírito Santo que entrou no meu coração, me quebrantou, me convenceu que eu sou um pecador, e me inclinou para a vida e paz, e me inclinou à lei de Deus, e me fez buscar o Senhor, e nos faz buscar ao Senhor. Esta é a obra da redenção, aplicada em nós, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito em nosso coração. E quem tem essa obra anda no Espírito. Quem não tem, anda na carne. Quem anda na carne é o pagão, é o não crente. Quem anda no Espírito é o crente. E o que passar disso é balela. É balela. E o que Paulo está mostrando aqui é que o resultado de alguém que está cheio do Espírito, cogita das coisas do Espírito, tem como resultado a vida e paz. O resultado é que essa pessoa agrada a Deus, por causa do Espírito Santo.
E o que não tem o Espírito vive em inimizade contra Deus, que vive rebelado e caminha em direção à morte. Como que eu sei que eu sou um salvo? Eu sei que eu sou um salvo pela presença do Espírito Santo em mim. E como que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Pelas coisas que eu penso, pelas coisas que ocupam a minha mente, o meu coração, pelos resultados que essas coisas produzem. Aí eu sei que eu sou um crente. Segunda resposta que Paulo dá aqui para nós, para que a gente possa saber e responder essa pergunta: como é que eu sei que eu sou um salvo? Primeiro, por aquilo que ocupa a minha vida. Se carne, inimigo de Deus; se espírito, salvo, crente em Cristo Jesus. Segundo, eu sei que eu sou um salvo pelos resultados da presença do Espírito Santo em nós. E agora, então, é uma resposta que já estava ali prevista na anterior, encaixada ali, mas agora Paulo se volta especialmente para esse ponto: resultado da presença do Espírito. Versos 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja que Paulo agora, ele está se dirigindo para aquela igreja, né? No começo ele estava falando de uma forma mais aberta, de uma forma genérica, aquele que tem a inclinação da carne para a carne, o que tem a inclinação do Espírito para o Espírito. Mas agora ele começa a usar aí, você pode perceber, ele usa vós, né? Se vós. O que Paulo está dizendo? É o seguinte: aquela igreja, a igreja de Roma, era uma igreja fervorosa. Aquela igreja era uma igreja de crente de verdade. Era uma igreja missionária, tanto missionária, que se você lembrar na introdução lá da carta aos Colossenses, a carta aos Romanos, quando nós iniciamos, nós falamos várias vezes sobre a intenção de Paulo em escrever para essa igreja. Era para se apresentar para essa igreja, para mostrar o evangelho de Deus que ele anunciava, e para pleitear junto a essa igreja que eles o lançassem para levar o evangelho para a Espanha. Então, que ela era uma igreja missionária. Então Paulo, sem conhecer presencialmente aquela igreja, de longe, as notícias que Paulo tinha sobre aquela igreja faziam ou convenciam de que aquela igreja realmente era uma igreja de gente crente, salva em Cristo Jesus, por causa daquilo que estava acontecendo entre aqueles crentes. E então ele vai mostrar o seguinte: que os resultados da presença do Espírito Santo em nós vão nos diagnosticar, inclusive publicamente, a respeito da nossa salvação e nos declarar como salvos. E aí ele coloca aí no versículo 10, ele diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse C aí, a gente sabe que essa é uma partícula condicional, mas nesse caso aqui, ele não está sendo usado como uma partícula condicional, mas é uma partícula aqui de fato, de alguma coisa que aconteceu. O que ele está dizendo é: uma vez que Cristo está em vós, é isso que ele está dizendo. O que está acontecendo na vida de vocês? Bom, vocês creram no Evangelho, o Espírito Santo convenceu vocês a respeito disso, por isso que vocês são crentes, por isso vocês estão na igreja. O Espírito Santo, ele faz o crente, não é o crente que faz uma vida no Espírito, é a vida no Espírito, é a presença do Espírito Santo que faz o crente. Ou seja, uma vez que vocês receberam o Espírito de Cristo, uma vez que o Espírito de Cristo está em vocês, é certo que duas realidades estão diante de vocês. E ele mostra essas duas realidades, no verso 9 e 10. A primeira, do verso 9, existe um antagonismo dentro da vida de um crente. E esse antagonismo consiste em quê? O meu corpo, este meu corpo carnal, ele sofre as consequências do pecado da raça e dos meus pecados também individuais. Por isso, esse meu corpo terreno, que sofre essas consequências do pecado, o que acontece com ele? Ele caminha em direção à morte.
dia após dia nós envelhecemos, dia após dia nós enfraquecemos, dia após dia nós adoecemos, dia após dia nós vamos perdendo coisas na vida. A gente perde o cabelo, a gente perde a cor do cabelo, chega uma hora que você começa a perder os dentes, e você vai perdendo tudo, e vai tudo ficando fraco, vai tudo ficando incapaz. E a gente vê, por exemplo, lá em Eclesiastes, quando você chega no último capítulo, Salomão faz uma descrição da vida dele e diz: olha, quando você pode comer de tudo, você não tem mais os moedores na boca. Quando você pode sentar na casa que você construiu, ou no caso dele, no palácio que você construiu, e quando você pode contemplar os belíssimos jardins, você não enxerga mais. Quando você tem toda a sorte de música para tocar nos teus ouvidos, você não ouve mais. Quando você pode andar por ruas pavimentadas, você não anda mais. Ou seja, esse corpo nosso, falível, corruptível, ele caminha em direção à morte. Isso é para todos, porque todos pecamos, porque nós temos sobre nós a consequência do pecado da raça. E o pecado da raça, ele impele sobre nós uma consequência que é universal, que é a morte física. E Paulo diz: olha, você quer ver como que você consegue identificar um salvo? Você identifica o salvo pelos resultados do Espírito Santo dentro dele. E qual é o resultado? O primeiro é que quando o Espírito Santo entra em nós, ele transforma a nossa vida num verdadeiro antagonismo. Porque se de um lado o meu corpo caminha para a morte, do outro lado o meu espírito, a minha alma, o meu coração, o meu pensar, o meu homem interior, ele é renovado dia a dia, ele é vivificado, e o Espírito Santo vai colocando vida dentro de nós. E isso é muito interessante, e isso está presente na vida de todo crente. O crente, quanto mais tempo de caminhada com Deus, ele vai se sentindo mais convicto, ele vai sentindo mais paz com Deus, ele vai sentindo seu coração cada vez mais calmo, e ele vai sentindo-se cada vez mais vivo. E nós cantamos, né? Correrão como águias e não se cansarão. Por quê? Porque ainda que o nosso corpo mortal, e Paulo fala isso, se desfaleça, nós temos tanta vida dentro de nós, por causa do Espírito Santo de Deus, que enquanto esse corpo ele vai se enfraquecendo e caindo, a nossa alma vai se elevando. Ou seja, o Espírito Santo produz vida interior. É óbvio que essa vida interior vai ter reflexos do lado de fora, mas não vai de maneira alguma neutralizar os efeitos e as consequências desta vida, deste corpo, nesta vida. Não vai. E aí alguém poderia dizer: mas pastor, é tão triste pensar nesse antagonismo, que enquanto o meu espírito vai ficando cada vez mais vivo, o meu corpo vai ficando cada vez mais fraco. Mas daí nós vemos o segundo resultado apresentado por Paulo, na vida de quem está cheio do Espírito Santo. Versículo 11: se habita em vós o Espírito de Cristo, novamente, é esse ser aí, não de condicional, mas de factual. Uma vez que o Espírito Santo habita em vós, esse Espírito ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e está falando inclusive do corpo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também. Lembra que no verso 10 ele falou de vivificar o nosso homem interior, mas aqui ele vai dizer: vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que bênção! Ou seja, existe duas promessas aqui nesse texto. Uma delas eu acredito que diz respeito ao tempo presente, porque esse Espírito que habita em nós, ele pode renovar as nossas forças? Pode, no tempo presente pode. Ele ressuscitou a Cristo, você acha que ele não pode renovar as suas forças físicas? Claro que pode, mas de forma absolutamente certa, pois o exemplo é a ressurreição de alguém que estava morto.
de forma absolutamente certa, essa ressurreição aqui diz respeito a este corpo que um dia vai morrer e vai ser enterrado, mas a promessa que o Senhor Jesus fez é que assim como Ele ressurgiu, nós também ressuscitaríamos. Então Paulo está dizendo, esse Espírito que habita em vós, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Ele vivifica a alma de vocês, Ele vivifica vocês aqui no tempo presente, mas principalmente lá no último dia, Ele vai ressuscitar esse corpo, como Cristo foi ressuscitado, e esse corpo também será redimido das consequências do pecado. Ah, como é bom ser um salvo, como é bom desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor. É ou não é uma baita esperança? Aliás, é ou não é a maior de todas as esperanças? É por isso que os crentes, mesmo diante do Covid, ou da Covid, eles cantam, eles cultuam, eles oram, e eles agradecem a Deus, porque nós sabemos que ainda que a nossa vida neste tempo presente, neste tabernáculo, ainda que ela se desfizer, nosso homem interior, ele se refaz em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus. Ainda que a gente experimente a morte aqui, Deus tem preparado para nós uma habitação infinitamente superior à que nós temos hoje. Isso tudo faz da vida do cristão uma vida de convicção, de alegria, de paz, de contentamento, de esperança. E então eu te pergunto, você é um salvo? O salvo está cheio do Espírito, colhe os resultados de uma vida cheia do Espírito, tem relacionamento com Deus, por causa da presença do Espírito, relacionamento de bem e não de mal. Quem está em Cristo Jesus e quem é salvo, colhe esses resultados extraordinários da presença do Espírito Santo em nós, que é crer no Evangelho. Você é um crente, crê no Evangelho, o Espírito Santo de Deus está em você. Está em paz com Deus, tem vida na alma, o Espírito Santo está dentro de você. Você sente que dia a dia o seu interior está sendo vivificado, é o Espírito Santo dentro de você. Você é um salvo, glória a Deus por isso. Você tem certeza que um dia, esse corpo, que vai ser sepultado mais cedo ou mais tarde, um dia ele vai ressurgir, e nós seremos novamente refeitos, estaremos glorificados diante de Deus, porque a nossa alma que descansará no Senhor, até que chegue esse dia, ela receberá um corpo novinho em folha no último dia, quando o Espírito nos fizer ressurgir. Mas se você crê nessas coisas de todo o coração, é porque o Espírito Santo está em você, e você é um salvo. Agora, se você não crê nessas coisas, e se essa não é a sua realidade, você precisa se render a Cristo hoje. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Esta é uma ótima notícia. Mas de um jeito ou de outro eu quero encerrar aplicando isso, dizendo o seguinte: tem muita gente que anda por aí atrás de ver cego enxergar, de ver coxo andar, paralítico andar, atrás de ver milagre de surdo ouvir, inclusive muita gente evangélica também, que acha que obra do Espírito Santo é o camarada enrolar a língua e falar numa língua diferente, é o outro enxergar coisas, é o outro passar por uma ascensão, ir no céu, voltar, ser arrebatado, e as pessoas acham que obra do Espírito é isso. Estas obras, elas aconteceram no tempo bíblico, eu não sei se elas estão acontecendo agora, mas eu posso com certeza afirmar para você, que a principal e mais extraordinária obra do Espírito Santo de Deus, está acontecendo todos os dias, em todos os cantos dessa terra. Sabe que obra é essa? É a obra do Espírito Santo converter corações a Cristo, é a obra do Espírito Santo infundir na alma de pessoas a justiça de Cristo,
produzindo essa salvação, essa regeneração. E a maioria das pessoas nem sequer se dar conta do que está acontecendo e nem louva a Deus pela obra do Espírito. Meus irmãos, a gente fica procurando milagre no lugar errado, porque o milagre está acontecendo dentro da sua casa, na sua rua, na sua igreja. Todas as semanas tem milagre acontecendo, porque cada vez que um pecador se arrepende e é convertido a Cristo Jesus, o maior de todos os milagres está acontecendo. O motivo pelo qual o Salvador veio da glória e habitou entre nós, está se realizando na vida dos seus familiares, dos seus amigos, dentro da sua igreja, e nós deveríamos louvar a Deus e fazer festa por isso. O Evangelho não diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende? Jesus não disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido? A maior obra de Cristo não são os milagres, não são as curas físicas, mas é o milagre na alma, é a cura espiritual. Esse é o maior milagre que você encontra registrado no Evangelho e que pode acontecer na vida de uma igreja. Devolver vista aos cegos e audição aos surdos, ou mobilidade aos paralíticos, é fichinha para o nosso Deus. Ele pode fazer isso, ou Ele pode não fazer. Mas o que de fato é imprescindível para a nossa vida, é Ele realizar este milagre na alma de converter o nosso coração. Porque este tempo aqui é um tempo curtíssimo na nossa existência. Mas o que de fato realmente deve preocupar o nosso coração, a nossa alma, é com a eternidade dos nossos parentes que nós amamos, que ainda não se renderam a Cristo Jesus, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos, porque os dissabores que eles possam desfrutar nesta vida, nem de longe se comparam com a dura penalidade para aqueles que viverem em inimizade com Deus, que terão que desfrutar por toda a eternidade. E os sofrimentos que nós venhamos a passar nesta vida, nem de longe podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É o que diz, e nós vamos ver mais à frente, nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 8. Este é o grande milagre, é o Espírito Santo entrando em corações e inclinando o nosso coração, o nosso pensar e o nosso sentir para Deus, para a vida e paz. Então, cuidado, quando as pessoas ficam se questionando: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? É porque infelizmente elas estão fundamentando a sua certeza em entendimentos levianos das Escrituras, se é que estão fundamentando nas Escrituras. Mas o que Paulo nos chama aqui é um entendimento profundo do que é a vida de um salvo, e de como a salvação acontece, e de quem pode te dar garantia de que você é salvo. E a resposta para essas três perguntas é: o Espírito Santo de Deus em você, em nós. Que Deus nos ajude, para que nós realmente desfrutemos dia a dia dessa presença santa em nosso coração. E eu quero encerrar orando por você que talvez esteja em dúvida, porque de repente você olhou para dentro de si, se avaliou e chegou à conclusão de que tem mais carne do que você imaginava, nos seus pensamentos e no seu coração. Hoje mesmo, estudando esse texto, refletindo sobre ele, é inevitável que você passe a fazer essa avaliação. E de tempo em tempo, eu acredito que todos nós, para não dizer todos os dias, devemos avaliar o nosso pensar, cuidar do nosso coração e clamar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, para que nem um segundo, nem um minuto, nem uma hora do nosso dia a gente perca com essa carne que deveria estar morta dentro de nós, porque Paulo mesmo nos ensina, nós devemos fazer morrer a velha natureza, mas que todo o tempo nós ocupemos com o Espírito Santo de Deus, e que nós busquemos, como Paulo mesmo diz, sermos cheios do Espírito, para que não sobre nenhum espaço
para a natureza humana, carnal, que tenta nos afastar de Deus. Nós somos crentes em Cristo Jesus porque o Espírito está em nós. Vivamos no Espírito. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar dia a dia nessa dependência total do Senhor. Que, ó Deus, os frutos do Teu Espírito sejam perceptíveis em nós a cada momento. Encha o nosso coração e a nossa mente com as coisas lá do alto, com as coisas que são do Senhor, com vida e paz, que é o resultado, ó Deus, da presença do Espírito do Senhor em nós. E se porventura, ó Deus, ao ver esta passagem, e ao ser confrontado com ela, alguém, ó Deus, nessa noite percebeu que está completamente inclinado pela natureza carnal, e não consegue perceber obras do Espírito em seu coração, em seu viver, que o Senhor, ó Deus, quebrante esse coração, que o Senhor, ó Deus, introduza por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, e aplique neste coração a obra de Cristo, enchendo-o de fé para crer em Cristo e naquilo que Ele fez por nós, produzindo um sincero e profundo reconhecimento de pecados, e que assim, ó Deus, o Senhor promova vida e paz nestes corações. E a cada um de nós, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, fomos negligentes na busca por sermos cheios do Espírito, perdoa o nosso pecado, ó Deus, nós te pedimos, e ajuda-nos, ó Pai, para que a gente tenha uma vida cada vez mais parecida, semelhante com a vida de Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, e guarda-nos, ó Deus, das tentações. Encha-nos com o Teu Espírito, que o Teu Espírito nos incline cada vez mais para a vida e paz, para as coisas do Senhor. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém.